Aê, fi! E aí, meu povo, muito boa tarde, dia maravilhoso aqui no Construindo, estamos ao vivo para mais, uma live é meio redundante, né? Para mais um update aí de como tá, dessa vez a nossa piscininha, hein? Piscina de água salgada. A gente falou que era de água salgada, um monte de gente ficou espantado, né? A gente começou a comentar da piscina na última live há 3 dias e hoje a gente vai fazer um update, porque já tem update. Quem acompanha a gente lá no Instagram já viu. Verdade, a gente fez uma livezinha. O spoiler lá. A gente fez uma livezinha lá no Instagram entre esses dias. Os meninos estavam colocando que agora eles terminaram e aí amanhã, segunda-feira, eles voltam. Mas queria fazer um update nesse meio para não ficar aí muita coisa pra gente falar. E é legal ver as etapas. Eu gosto muito de ver as etapas. E outra, nós descobrimos, vamos andando, que nós estamos... Tu quer ir por onde? Por aqui mesmo? Transamera, vai, pode ser. Aqui, ó, melhor, porque ali tá ruim de passar. Então, nós descobrimos que o spa que a gente está construindo junto com a piscina é gigante. Um pouquinho exagerado. É exagerado. Nós descobrimos que nós exageramos só um tiquinho. Olha, gente, se liga como já tá uma forma. Já, olha. Olha que maravilha. A última vez que a gente fez a live aqui no YouTube, que são... Na verdade, são 53 lives, eu acho que a gente já tem. 53 com essa, né? A última live não tinha o buraco ainda, só estavam instalados essas bombas para tirar a água do solo, porque quem acompanha a gente aqui já sabe que a gente tem um solo muito molhado, né? Porque tem um lagão bonito ali que vocês viram. Então teve que fazer esse processo de dewatering, que é tirar a água do solo para eles poderem trabalhar com tudo. Porque senão isso aí tava cheio já. Senão tava cheio de água. Bom, eles não têm conseguido cavar, né? Não. Então as bombas continuam, ó. E agora a gente já tem o formato da piscina que eu tava tentando explicar para vocês aquele dia, mas é difícil, né? Ó, aqui nessa parte onde eu tô aqui agora, vai ser a prainha, vamos chamar de prainha, que é aquela parte bem rasinha que você pode pôr aquelas cadeiras e tomar sol aqui. Então essa parte aqui vai ter 8 pés, certo? Boa. Eu acho que era 8 que tava lá no negócio. Aí aqui começa a piscina, aqui vai ter uma escadinha e aí aqui começa a piscina. Essa parte da piscina e aquela parte da piscina, antes de chegar naquela madeira, são rasas, mais rasas. E a parte do meio é funda, porque o Marcelo queria... Explica pra eles, Marcelo, o que você queria. Eu queria uma piscina de esporte, pra poder usar aí, bater um vôleizinho e tal. Então no vôlei, quando a piscina é funda do lado de lá, é ruim, né? Porque quem fica do lado de lá... Quem fica do outro lado lá fica afogando. Exatamente, quem fica daqui fica de boa. Então por isso que a gente escolheu esse tipo de piscina. Essas sapatas que vocês estão vendo que já estão aqui, ó. Esses buracos aqui, ó, tá vendo? Esses buracos. Lembra que a gente mostrou pra vocês os paios de madeira, aquelas toras de madeira que eles instalaram? Então... E aí eles vão, acredito que colocar, né, uma base de cimento nesse paio de madeira que é vai ferro ainda pra caramba. Vai, obviamente, né? Para sustentar o peso da piscina, porque o nosso terreno é um terreno que você cava 3 pés, que dá 1 metro, já tem água, né? Já tem água. Então, aí teve que fazer um negócio diferenciado aí para aguentar o peso da piscina. Eles instalaram, então eles fizeram aqui, ó, agora já dá para ver o formato dela. É uma piscina linear. A gente não queria uma piscina daquelas meio que orgânicas e tal, a gente queria uma piscina linear. O que pra gente já é bom também, porque o terreno é um pouco limitado, né? Sim. O espaço do terreno que a gente tem, porque não pode construir muito perto da água, então aí fica um pouco limitado. E aí, essa malha laranja que vocês estão vendo, eles instalaram na sexta-feira. Que se o Marcelo chegar pertinho dela, vai ver que ela tem que nem uma gradezinha de... por aqui dá pra ver, nós estamos por trás, né? Mas dá pra ver um pedacinho aí, tá vendo? Mas ela é toda... Isso aí acho que é só pra segurar mesmo, né? Então, eles já começaram a pôr os ferros, tu viu aqui, Marcelo? Eu vi aí, já tem ali daquele lado ali também. E esse buraco que tem aí perto de você? Isso aqui é onde vai passar, acho que a parte do encanamento, tá vendo? Ah, sim. Porque aqui a gente não tem aquela casinha de máquina. Não. Igual tem aí no Brasil, que fica perto da piscina, tá vendo? Ó, vai ser tudo concretado, ó. Tá vendo os canos ali embaixo? Ó? Vai ser tudo concretado. E as nossas máquinas vão ficar lá atrás, ó. Ah, eles já passaram ali, ó. Tá vendo lá atrás, gente? Aqui desfocou aí, onde é que tem o nosso poço artesiano? Não tem a bomba? Então vai ser feito lá. Não, os canos já estão todos por aqui já. E aí aqui eles já começaram, ó, essa parte da ferragem. Aqui. Vai ferro pra caramba aí, viu? Ele falou que vai muito mais ferro do que numa piscina normal.
por causa das condições do terreno, né? Sim. E outra, essa aqui então vai ser a altura da piscina. Lembra que a gente falou que eles iam levantar a piscina? Tem que aterrar bastante, né? Então, eu vi gente falando sobre o nível da piscina. O nível da piscina, gente, é o mesmo nível da porta da frente da casa. Então, ali e aqui vai ficar o mesmo nível. Se aqui eles vão fazer um negocinho, depois que sai do deck da piscina, mais assim, pra água, né? Porque caso chova, sei lá, não empoçar, aí vai com os profissionais. Mas a piscina, eles elevaram ela da altura da porta da frente. Da porta da frente da casa, porque a garagem é um pouquinho mais baixa. A gente mostrou pra vocês na última live o tanto de areia que a gente já colocou nesse terreno pra poder aterrar. Isso aqui, gente, era um buraco, porque o terreno ele vem fazendo assim, né? Pra lá, então, é um buraqueira só, onde eles estão jogando a água. Então, assim, muito trabalho e muito dinheiro investido para poder fazer o negócio acontecer. Ó, tem uma malinha aqui, ó, tem um pedaço aqui, ó, se você quiser abrir para eles, vem cá. Dá pra gente mostrar aqui, Só cuidado com os pau aí, pra tu não chutar os trecos, não se machucar com a canela. Não, eu não, tô na manha aqui, ó. Aqui o trem aqui, ó. Então, uma dúvida que o povo tem é até quando vão ficar essas bombas tirando a água. Eu acredito... Que é até fazer a primeira parte do concreto, né? Então, aí cuidado, tem um buraco. Tô vendo, meu amor. Aí eu não sei, eu posso perguntar para eles amanhã. Eu não sei se eles têm que encher a piscina de água para poder tirar essas bombas, porque eu sei que a pressão da água depois pode, não sei, né? Aí eu vou tirar essa dúvida com eles amanhã, e aí na próxima live Mas olha como já diminuiu o tanto de água que sobe ali, ó, no caninho, olha lá. Tá vendo? Tem cano que puxa mais, tem cano que puxa menos, sei lá. Mas, gente, tô assim, surpresa num bom sentido com que tudo tá correndo bem, sabe? Eu tinha muito medo desse negócio do terreno cheio de água, de como que ia ficar essa piscina. O Bob, que é o dono da empresa, ele riu, né? Ele falou, não, menina, isso é fácil. Aí, só que a gente já escutou que é fácil tanta coisa, né? É verdade. E aí a gente fica meio... a gente sempre escuta, não, isso é fácil, isso é fácil. E aí quando a gente fica meio que, sabe, ressabiada. Bom, aqui então deu pra ver, né? Aqui é a prainha, começa a piscina. Agora, aqui, ó, tinha mostrado no Instagram. Você me pergunta, mas Tati, o que é esse afastadinho aqui, né? Esse aqui é um banquinho de segurança que precisa ter por código, por lei. Então ele podia estar em outro lugar. Eu lembro que num primeiro desenho ele colocou ele ali, só que como eu pedi para ele aumentar o spa, achando que estava pequeno, e agora eu vi que tá gigante, aí ele jogou esse banquinho para cá. Então é um banquinho que serve para você sentar, se você quiser, mas é mais de segurança mesmo. Para a pessoa ter um lugar para ela nadar mais próximo, se acontecer alguma coisa. Por lei precisa ter esse banquinho, como eu disse, não precisava ser aqui, podia ser em outro lugar, mas aí como a gente mudou ali, ele resolveu por aqui para não ocupar mais espaço da piscina, entendeu? Então aqui vai ficar esse banquinho. Aí aqui, gente, começa o spa, tá vendo? Nesse espaço que tá um pouquinho para cima, ali é o spa. Olha o tamanho disso. Ficou um pouquinho exagerado, né? Só um pouquinho. Né? Aqui, é uma outra piscina, né? Agora ele tá maior, a piscina também tá um pouco maior, depois que colocar os ferros, o concreto obviamente dá, né? Porque eles fazem um frame um pouquinho mais largo, mas ele vai ficar 12, porque a piscina tem 12 pés, é tudo em pés, tá, gente, aqui. 12 pés por 9. Mano. E aí a gente viu que ele é... 9 então é 3 metros por 4 metros. É porque cada 3 pés são 1 metro. E aí, obviamente, ao redor vai banco, né, para você poder sentar. Ali na frente, se você quiser mostrar, tem uma abertura para a água do spa cair para a piscina, né? Sim, eles desenharam ali. Isso foi uma coisa que a gente pediu. Aqui tá saindo água pra caramba então, esse lado aqui sai muita água. É porque tá mais perto do lago, né? Ali, ó, tá vendo ali? Tá escrito ali, ó, waterfall. Aí tem um espaço ali, para cortar, tá vendo? Ali vai ser o waterfall. São 5 pés, né? 5 pés, ó, tá marcado ali. A abertura do waterfall, porque o Marcelo não queria um negocinho assim. Acho que fica estranho, né? Quanto menorzinho, mais ele faz assim. A água cai mais. Quanto forte. maior, menos a água cai assim, né? Agora, a gente teve um problema assim, não um problema, ele tava querendo uma coisa e eu tava querendo outra. E aí eu vou explicar por que a gente chegou neste... Quer sair do sol? Não,
Podemos ficar mais um pouquinho. Olha que a câmera vai dar ruim, hein? Eu vou explicar por que a gente chegou nesse spa. Num primeiro momento, eu até expliquei lá no Instagram, os dois, a gente estava na mesma página, nós dois queríamos aquele spa que ele é no nível da piscina, que você olha assim, você não vê ele. Só quando você chega, você vê que tem um spa. Só que esse spa é lindo, maravilhoso, mas ele tem os seus contras também. E conversando com os profissionais, não só esses, como os outros que vieram fazer os orçamentos, todos disseram a mesma coisa, que é um spa mais difícil para manter ele quente. Mesmo que a piscina seja aquecida, o spa ele é sempre mais quente, né? Então, eles sempre falaram, olha, o problema maior desse spa é que tem uma dificuldade muito maior de manter ele quente. Por quê? Porque a água da piscina fica misturando com a do spa. E o heater, que é o aquecedor, tem que ficar muito mais tempo funcionando. Então não é um spa separado, né? Como ele é junto... E para você manter a temperatura dele, diz eles que é muito mais difícil. Muito mais difícil para manter essa... Se você for pelo lógico, pelo óbvio... Deve ser mesmo, né? E aí, eu e Marcelo, a gente chegou à conclusão de fazer, então, ele separado, né? Pra gente não ter esse problema, que eu tenho certeza que lá na frente a gente ia ficar um pouco brabo de você ter um spa lindo, maravilhoso, mas ele não funcionar da maneira correta. Sabe assim, que você quer pôr ele quentão e demora muito para esquentar, ou a água fica batendo e trazendo água fria, aí vem aquela aguinha mais fria nas suas costas, sabe assim? Aí a gente falou, então bora fazer desse jeito. Porque lembra que eu falei pra vocês que assim, a gente tá tentando fazer a nossa casa, obviamente deixando ela bonita, mas funcional? Então tem coisa, gente... tem muita coisa que é bonita, mas não funciona. E você só vai saber que não funciona quando você tá usando. vai usar, Porque as pessoas às vezes te falam, mas você não leva muito em conta. Mas, porra, é tanto dinheiro investido, gente, num negócio que vai ficar enorme. Imagina isso quentão. Agora, imagina isso aqui enorme com a água da piscina entrando. Zoada. Então, assim, a gente decidiu fazer desse jeito, né? Mas, esteticamente, a gente achava o outro mais bonito. O que vocês estão achando? Não é grande, gente? Num primeiro momento era um pouco menor, né? Acho que eram 6. Era 6 por 12. Tinha 1 metro a menos. Só que aí não tinha banco de um lado aqui. Aí eu falei pra ele, não, eu queria banco em tudo, né? Aí ele falou, então vamos aumentar? Eu falei, vamos, né? Dá pra aumentar? Ele falou, dá. Aumenta. Dá. Aí o filho dele tava aqui aquele dia que a gente tava fazendo a live no Instagram, e ele falou que é o maior spa que eles já construíram. Falei, dá até uma vergonhinha, né? Porque a gente fica, ai, que exagero. Não é? Mas é que quando eles põem no papel, baby, a gente não tem noção de tamanho. E aí ficou desse jeito. Mas tá bom. Vai ficar assim. Agora já era. Aí aqui tudo, gente, ó, vai subir de terra, viu? Vai ficar tudo no Porque nível isso aqui tem um deck depois que vem de paver, o mesmo paver de lá. Então isso aqui tudo ainda vai ter que pôr muita terra. Na conta dele estavam 18 caminhões de terra. Isso já estava no orçamento. Acho que não vai mais que isso não, né? Se for também, fazer o quê? Olha, que chegou a rachar a terra. O tanto de água que tirou. Olha. Chegou a rachar, velho. Olha. Caraca. O negócio funciona, hein? Pra quem não tinha visto, que eu mostrei no Instagram, esses pedaços de madeira são o que eles cortaram dos piles que eles instalaram para poder fazer o suporte da piscina. Isso aqui, essa máquina a gente já tinha mostrado, né? Na live anterior, que é o D-Warren, que é essa máquina que tá puxando a água e jogando pra lá. Isso. No nosso... Vamos ver como é que tá aquele canto lá? Vamos. Por aqui? Vou por aqui, ó. Vai por aí, você que eu vou por aqui. Nossa, mudou já, hein? Você lembra a primeira vez que a gente veio? Pois é, Tatusca falando, tá no spa? Menina, nós vamos ter que usar esse spa, viu? Senão não vai ser só uma peça de conversation, que a gente só vai conversar sobre o dia que a gente descobriu que o spa era gigante. Tem que usar, porra. A aguaceira aqui vai que vai. Agora, gente, hoje... Porque lembra que eu falei pra vocês, não sei se todo mundo acompanhou, a gente já contratou um cage, que é aquela... com a gaiolona, né? Aquela estrutura que quem já veio pra Flórida conhece, que as casas a maioria tem. É uma estrutura de ferro
com aquela telinha contra mosquito. E aí ela serve para várias coisas. Ela serve para cercar a piscina, que por lei a piscina tem que estar cercada. Mesmo que eu não tenha criança, vamos supor, eu tenho que cercar para poder passar na inspeção final. E ela serve principalmente para mosquito, folha, se o jacaré vier, não entra na piscina, lizard, qualquer outro sapo, aranha e por aí, né? E aí, eu não queria pôr, porque, assim, vai estética... Vai tirar a beleza, né? É. Mas não tem jeito. Mas não tem jeito. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês o tanto de blind mosquito que tem hoje. E a gente nunca sabe por que eles vêm, que dia que eles vêm ainda, a gente não entendeu. Sabe assim, por que eles vêm? Porque tem dia que não tem nenhum. E tem dia que tem uma nuvem. Hoje tem bastante, grudado na porta da garagem. Vocês vão ver a porta da garagem, vocês vão ter um treco. Vocês vão falar, Tatiana, sua louca. Pra que você foi morar aí? Só que esses mosquitos não picam. Parece ser um pernilongo, mas ele não pica porque ele é cego. Ele é cego. Por isso que chama blind, de cego. Então, assim, eles só são chatos quando você não está acostumada. Né? A gente já acostumou, então a gente nem enche mais o saco, assim, da gente. Mas imagina, você tá olha o tanto que tem na areia de mosquito. Imagina, você tá na piscina e essas porra numa nuvem. Quem não tá acostumado? Pois é. Eu queria saber se aí no Brasil tem esse mosquito, porque vou plantar citronela em tudo. Eu não lembro. Será que é citronela? Olha ali, tá preta. Olha aquela ali. Essa coluna aqui, ó. Não, no branco dá pra ver mais. Olha aqui, ó. Olha pra vocês terem uma ideia. Olha quantos. Olha. Tá vendo? Ele não faz nada, só que quando você chega perto dele, eles voam. E aí eles fazem uma nuvem. Pois é, a porta da garagem ali, ó. Então assim, eu vou até depois perguntar pro vizinho, que é uma coisa que eu nunca perguntei pra ele. Por que eles, tem dia que tá, tem dia que não tá? Não sei se dia. Aquele dia que a gente fez a live não tinha nenhum. Verdade. Né? Agora hoje tá cheio. Então basicamente é isso na piscina. Amanhã eles retornam pra poder... continuar o trabalho, se Deus muro. quiser. Meu Deus! Nossa, tem muito aqui, hein? Eu vou até gravar, porque... Grava! Depois... guardar. Olha, não sei se a citronela resolve, Yara. Não faça a mínima ideia. Não, ela solta um negócio assim que incomoda eles. Mas é todos os mosquitos que a citronela resolve? Que né, mano? Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Forrado, ó. Nesse aqui eles não estão muito, tá vendo? Escolheram aquele muro ali, ó. Eu não sei porque, eles escolhem um lugar só e vão. Que da hora. O muro, Donovan, o muro tá lá quebrado ainda, feio pra burro. Estamos esperando o último cheque da última batida chegar. Já era pra ter chego já, né? E aí a gente vai ver se vai limpar. Marcelo não quer limpar, quer esperar não sei o quê. Vamos ver, nós estamos vendo isso aí. Mas não tô preocupada com esse muro não, só quero receber meu dinheiro do damage, né, do estrago. Isso, e aí depois a gente vê. A Uber falou, morar no meio do mato é isso mesmo, né, menina? Normal, é muito, menino. Muito. Pois é, as árvores secou tudo. Por causa do inverno. Já vai cair tudo as folhas, quer dizer, já caiu muito, né? Agora, dentro da casa, gente, tá a mesma coisa. Tu vai querer entrar lá, Marcelo? Acho bom por causa da câmera. Da câmera, né, que tá calor? Porque lá pelo menos tá fresquinho. E a gente... uma coisa que chegou que a gente não tinha mostrado pra vocês foram as torneiras. Não sei pra que também, que não vai ser instalada agora, porque precisa do encanador voltar. Pro cara poder instalar o resto do gabinete, pro outro botar o quartzo, a pedra, pra depois instalar esses trecos. Toda uma etapa aí. Chegou. E o encanador nada ainda, gente. Nada. Vamos ver. Agora, como ficou diferente isso aqui aterrado, né? Muito. Eles não tinham visto. Não, acho que sim. Não, eu mostrei no Instagram. Gente, aterraram nossa varanda. Lembra que tinha as sapatas aqui, ó, pra fora? Ainda dá pra ver um pedacinho, ó. Tem essa e aquela outra ali também. Olha aqui o que tem de mosquito aqui nessa varanda. Essa varanda também, gente, a gente vai ter que fechar ela. Mas essa varanda, a gente tá pensando em fechar ela com aquele screen elétrico. Que você pode subir e descer. Então, nessas todas aqui, ó. Engasguei com essa ali. Vai ter o elétrico. Entendeu? Lá na piscina... se a gente quiser depois, então, dá pra pôr um elétrico, dá pra colocar o elétrico. Na frente, né? Só na frente. Mas aqui a gente quer pôr o elétrico, apesar que é muito caro. Mais caro. Muito caro. Porque, e nos dias que não tem?
e que a gente quer deixar isso abertão. Imagina isso aqui gramadão, sei lá, com uma mesa lá pra comer, ou sei lá, com um sofá, uma rede, whatever. Às vezes vem os meninos aqui também, para não ficar todo mundo com aquela impressão de tá fechado aqui, né? Porque o aberto. fixo não tem como abrir, você só sai na portinha. Então você fica fechadão. O aberto, quando não tem mosquito, tu abre, entendeu? Então a gente tá pensando em investir nisso aí, de botar o o ventilador daqui a gente já comprou também. Verdade. Já tá tudo no jeito, só dá pros caras instalar. Mas olha que diferença, gente. Já dá pra ver... vamos até lá embaixo. Ó, já dá pra ver como aqui subiu, perto do que era. Perto do que é ali, né, ó. Lá na beirada. No shore do lago, na margem. Margem do lago. Tá vendo? Como aqui é muito mais alto. Essa varanda aqui vai ser foda, hein, bebê? Ficou da hora, né, mano? Ficou. Não vejo a hora, mano. Pois é, ó a diferença da altura aqui já, ó. Aí pra você lá, já consegue ver, ó. Exato. Então aqui, eu não sei como é que eles vão fazer as quedinhas, né? Pra casa ficar mais pra cima e quando chover, a água escoar, né? Tem um então, caminho aí eu acredito que aqui deve cair, sei lá. Ali deve dar uma caída pra cá, pra não coisar água lá. Uma coisa que você tem que me lembrar é que na quinta-feira a gente tem uma reunião aqui, né? Você precisa me lembrar de eu dar pro cara o projeto das calhas, da onde vai cair a água, pro cara poder saber o que tem que fazer também. Tá. Agora, sobre o seawall, quem tá perguntando, o cara é muito enrolado. Olha, graças a Deus nós pegamos esse cara da piscina, que até agora tá maravilhoso. Então, o seawall, o cara enrolado, já tô vendo com o cara da piscina outra solução. E botar esse aqui no pau, porque... Não dá certo não, infelizmente. Gente. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano. Agora em maio. Em abril. Abril? Então, mas ele disse que ia eu começar assinei, em maio. Na verdade, ele falou que ele ia começar em junho, né? Você viu o cara pescando ali? Tô vendo que da ali. hora. Dá nem pra ver, ele tá escondido? Não, tá escondido, ele tá todo encapotado, acho que por causa de mosquito, né? Aí aqui na frente, ó, que nem aqui cobriram, né, as sapatas que estavam pra fora, então isso aqui vai ser paver, igual aqueles ali, nós chegamos a mostrar pra eles, isso na outra live nós mostramos. Nós mostramos os pavers. Então aqui vai ser paver, igual aqui da driveway, igual da piscina, e aqui, ó, aqui também cobriu, tá vendo? Que essa é a frente da casa. Sim. Cobriu as sapatas. Essa é a altura que a piscina vai ficar lá, tá, gente? Essa altura aqui, ó. Então, isso aqui e a piscina lá vão estar na mesma altura, que eles já puseram aquele nível, bababá. Então, essa é a porta da frente. Que também não chegou, falou que vai chegar agora em fevereiro, né? Não é isso? Aí, essa parte aqui, que ela já abaixa um pouco a parte da garagem. Essa parte aqui, esse pedaço vai ter que ser cortado. Isso aqui vai ter que ser... Porque aqui não vai terra, né? Isso aqui é muito mais baixo, ó, porque essa parte aqui é muito mais baixa que a porta da cozinha. Tá vendo? Eles não fazem nada, ó. Só passa em cima, é annoying. Mas é chato, né? Imagina, quem não tá acostumado não aguenta. Imagina isso aqui, você comendo essa porra. Não funciona, noção, então tem que ter o cage, né? Então esse aqui vai ser cortado pra depois eles colocarem aqui os pavers e tal. Tá ficando bonito, né? Poderia ser mais rápido se as pessoas resolvessem trabalhar, para você ver, né? Eu até coloquei no Instagram, quando os profissionais querem trabalhar, como o negócio sai rápido, né? Pois é. Quando eles vêm todo dia trabalhar, né? Quando eles têm um schedule, rápido quando a fazer, companhia tá organizada, né? Não é difícil, não é difícil. Agora, para você ver, né? O que a gente falou nos membros do negócio da piscina, que acham que é a companhia que tá fazendo? Sim. Tão desorganizados a esse ponto. Verdade. Mas é isso, gente. Nós estamos felizes porque, né, pelo menos está andando essa parte da piscina. Vai ficar muito feio se essa parte deslanchar e isso aqui ficar encrencado. Vai ficar muito feio para essa construtora. Ficar feio. Porque o cara falou que isso aqui teria um prazo para ser feito também, né? Na verdade, o prazo que eles dão da piscina, parece que não, né? Mas ele dá de 5 a 8 meses, porque pode acontecer um monte de coisa aqui na Flórida, principalmente se você faz na época de chuva, né? Então, por contrato, é de 5 a 8 meses. Mas dependendo de como eles estiverem organizados e de não ter problema nenhum, pode ser que até mais antes. Rápido, para ele, quanto mais rápido, melhor, né? Sim, porque termina. Porque você já paga pronto e pum. Então é isso. Estamos felizes. Espero que essa semana a gente tenha mais conteúdo para vocês. Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Ver se eu... Pega aí. Sim, Marco, nós vamos gramar. O que não tiver paver vai ter grama.
tem um pedacinho aqui dessa área, porque aqui a área pode ser considerada área de estacionamento, né? Principalmente essa aqui na frente. Essa na frente vai ter paver. Essa aqui pra cá, a gente tá pensando em jogar umas pedrinhas, sabe, pra ficar um estacionamento extra quando tiver mais carro? Um cascalho aí, né? Então a gente tá pensando em deixar uma parte aqui sem grama, porque se estacionar em cima da grama aí começa a cagar a grama, né? Então a gente tá pensando em já projetar uma parte com pedrinha. Aí é bom que chove, passa para baixo, né? Para poder ter uma área extra de estacionar. E grama, assim, na frente da casa, grama, ali around da piscina, grama. Tudo que não tiver paver é grama. Sim. Só essa parte mesmo das pedrinhas que a gente tá pensando em fazer assim. Que nem esse caminhozinho aqui, ó, que vai lá pro fundo da casa, esse caminho, eu tava pensando em também jogar pedrinha em vez de deixar grama. Sim. Porque aí você consegue passar com um carro, um caminhão. Vamos supor, o caminhão que vai vir limpar a fossa. Ele pode entrar por aqui. Geralmente eles param ali, né? Eles param ali, tem um portão. Ou se não tivesse, verdade. ia passar a mangueira por cima. Põe por cima do portão. Mas, anyways, qualquer coisa que às vezes você quer passar por aqui, a gente tá tem um pensando... limite para chegar ali também, né? De botar pedrinha. Até o portãozinho mesmo ali, porque depois do portão já não pode ter coisa mais pesada, por causa que tem aquela drenagem da fossa ali em cima. Essa parte a gente ainda não viu de como vai ficar tudo isso. Sabe o que eu reparei? Que tem coisa que você tem que deixar para procurar mais em cima. Que nem eu tinha procurado um cara, lembra que veio um cara aqui para fazer todo o paisagismo de fora? Ele veio, ele sumiu, entrou um bagulho na minha garganta, vou começar a tossir. Foi mosquito? Não, como um louco. Cadê a água? Tá lá dentro. Vixe! Então assim, ó, tem gente que você pede pra vir fazer orçamento e a pessoa some, mano. É muito ruim. E aí a gente deixa mais pra frente. O cara do portão foi o Bob da piscina que indicou. Se Deus quiser, ou ele vai arrumar pra gente um outro jeito, uma outra solução, ao invés do seawall, ou o seawall. E ele também vai arrumar pra gente o cara do boat house, para fazer o boat house. Porque já tem projeto, já tem permit, já tem tudo, gente. O cara o besta lá que sumiu. Olha que fresquinho. Desculpa a bagunça, não repara na bagunça. Mas bem-vindas. Pronto, liguei de novo meu microfone aqui. Tem a moral de colocar aqui pra mim? Eu vou beber uma água. Ó, isso aqui é a madeira. Quer dizer, não é madeira isso aqui, né? Parece madeira, mas não é. A gente mostrou pra eles. É o que vai em volta lá da casa. Da última vez. Pra poder fazer o arremate ali da igrejinha. Quero água. Mano, aqui os bagulho das torneiras tudo. Ficou bem fresquinho aqui dentro, gente. Parece que tem ar-condicionado aqui dentro, não por causa do insulation. Ó, deixa eu abrir uma dessas aqui pra vocês verem. Essa aqui são as torneiras das pias menorzinhas do cinema, da laundry. Ó, cinema, laundry e pantry. É tudo igual. É tudo igual. Pantry é que nem aquela copinha que a gente tem ali atrás, grande, né? Então essas são as torneiras, tá vendo? É isso. Elas são todas iguais. O bom é que tem esse coisinho para puxar aqui em todas elas. Achei grande para pôr ali nesses lugares menores. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar grande, a gente vai trocar depois. A da pia, eu acho que é essa. Não, essa daí é da... A da pia aqui embaixo, Essa daqui é da banheira. Aquela que vai por fora da banheira. A da pia tá aqui. Essa preta, né? Deixa eu tirar esse aqui pra você, pronto. Essa aqui é da banheira, tá? Não, essa daí não abre por aí, essa daí só abre só aqui. Acho que essa não precisa, essa depois a gente mostra. Essa aqui é da... Fazendo unboxing de torneira. Maravilhoso. Olha. Essa aqui é a dessa pia aqui. Isso, essa é maior. Essa é maior ainda, tá vendo? Essa é grandona. Aí tem um negocinho, isso aqui tem que ter, né? Sim. Tá vendo? Simplesinho, a gente não queria nada, assim, cheio de trelelê. Sempre mais pro clean, pro simples, do que pro nhenhenhé. Bom, basicamente isso. Isso aqui são as partes, né, de coisa de válvula, essas coisas. Que já estão instaladas, esse é um arremate. Deixa eu pôr isso aqui de volta. É os arremates.
Eles mandaram 2... Ah, tem aquela piazinha do banheiro também. Aquela branca, a caixa branca. Chegou essa pia, é do... Aquele banheiro ali perto da porta. Meio banheiro? Como é que lavanderia? Isso aqui é tudo válvula também. Essa aqui é a pia do banheirinho do... Ai, gente, esqueci o nome. Lavabo. Lavabo que fala, né? Lavabo. Essa é a única pia diferente, assim, das outras. E é a única pia redonda, tá vendo? É uma pia redondinha que ela fica pra cima, super simples também. A única pedra diferente que vai naquele banheirinho e lá fora, na Summer Kitchen, no área gourmet. Em vez de branco, é preto. Isso. O quartz. Então aí vai preto com essa aqui branca por cima. E lá fora também. E essas duas paradas aí que vieram errada? Ah, eles trouxeram. Porque assim, num primeiro momento a gente tinha um valor separado para a parte de lustre, arandela, essas coisas, né? Light fixtures. Só que aí a gente foi na loja que eles recomendam e a gente não gostou de nada. Então a gente pediu para eles tirarem esse valor e deixarem a gente comprar. Já está comprado. E já está tudo comprado. Só que aí é aquilo, né? Uma má organização, é a menina que foi embora porque não trabalhava direito, é o outro que entrou e não sabe de nada. Então eles acabaram entregando as luzes lá de fora, aquelas luzes que eles tinham esquecido de deixar preparado, e uma luz que ia aqui em cima. Agora não vai mais nada, porque a gente mudou o projeto, né? Tem um projeto do Luminotec. Então, agora não vai ter nada mais hanging, não vai ter nada mais pendurado aqui, né? Mas eles acabaram mandando, que era super simples também, que eu tinha pedido, era um LEDzinho, assim, ó. Tá vendo? É um LEDzinho pretinho, que ele só fica penduradinho. Só que agora a gente vai ter luz bastante, tem os LEDs não aqui tem necessidade. no teto. E inclusive, esses LEDs aqui, eu estava vendo no projeto com o Fernando, eles são bem pequenos perto do que está no projeto. Esse aqui tem meia incha e o do Fernando, se eu não me engano, tinha 3 inchas. E agora? Uai, melhor que tá pequeno, né? É, porque para abrir é mais fácil. Se tivesse grande, tivesse que fechar, ia ser pior. Mas eles já avisaram que tá errado? Não, o Fernando já falou já. E na garagem é a mesma coisa. Na garagem a gente precisa de muito mais luz, né? É porque você precisa lembrar que os rapazes da elétrica me cobraram 30 mil a mais. Exato. Para poder fazer esse upgrade, né? Então eles têm que, no mínimo, entregar o que estava no projeto. Entregar o que eles cobraram, o que estava no projeto, né? Vai ser feito. Olha, vou te falar, viu? E aí, essas seriam as luzes que eles iam colocar lá fora, mas, mano, nós mudamos, nós pegamos um negócio muito mais legal. Era um negócio redondinho, assim, normalzinho. Tá ali na caixa do desenho dela, esse redondinho, assim. Aí a gente pegou um negócio bem mais legal. Umas luzes lineares, bem legais. Então isso aqui eles têm que devolver, porque para variar, ninguém conversa com ninguém, ninguém sabe o que está fazendo. E é isso. Agora, uma coisa, né, que me preocupa, vocês também falaram sobre isso. Ninguém cobriu nada, gente. O chão não está coberto, Pois é. né? Eles vieram aqui, porque eu reclamei, deram uma limpada, tiraram Eles varreram, né, Marcelo? Mas coberto com papel para evitar algum que nem isso aqui, ó. estrago. Isso aqui é um problema, ó. Esse parafuso aqui. Se alguém pisar aí, já vai riscar essa porra. Então, assim, o chão não está coberto. Na verdade, já tem risco, né? O quartz aqui não está coberto, né? Então, assim, não tem nada coberto. Mas é aquilo, né? Diz que é para confiar no processo. Então, quando eles terminarem e entregarem a casa, que tiver limpinho, aí o que tiver riscado eles vão ter que trocar, né? Tem que arrumar, tem um lascado lá que nós já mostramos. A gente já soube que quando risca a pedra, um joga a culpa no outro. O cara da construtora joga a culpa no menino, o outro que veio instalar não sei o que foi ele que riscou, joga a culpa, fala que já estava riscado. Então, assim, mas quem não tem culpa? O dono da casa, né? O dono da casa quer o negócio sem risco, né? Sim. Então, é isso. Mano, vocês não estão preocupados que vai riscar? Então, se riscar, vocês vão trocar. É só isso. Não é isso, Marcelo? Boa. Basicamente uma coisa que a gente não tinha falado, que eles tinham colocado, foi as entradas de ar, né? Ah, verdade, aqui, ó. Dá pra mostrar. Lembra aquela que também, de repente, surgiu um buraco aqui? Que a porta-celeiro que ia aqui, ela ia correr para esse lado, aí de repente surgiu esse buraco aqui, e aí a porta-celeiro não podia mais correr para cá, porque isso aqui puxa o ar, então isso não pode ficar tapado. E aí a porta-celeiro ia ficar pro lado de lá. Então é assim que fecha, ó, tá vendo? Eles já instalaram. Já tá aí, já.
esse aqui do ar. Eles já instalaram esses aqui de cima as também. As bocas também. Esses que tem regulagem, tá vendo? Tem um negocinho ali, esses aqui jogam o ar, tá vendo? Esse aqui joga para trás, esse aqui joga para frente. Aí eles não conseguiram colocar aquele lá em cima, né? Por motivos óbvios. Óbvios não, né? Porque não tem um andaime. Mas eles têm que ter, né? Se os caras vão instalar. Não tinha um andaime aqui quando eu vim, né? Pra mim era meio óbvio que não ia pôr. E lá perto do quarto da Sofia também, que não rolou. Estão perguntando qual que é o prazo agora de... Fia, boa pergunta. Nós estamos tentando saber também. Nós estamos faz tempo, né? Desde novembro. Vocês acham que é importante a gente ter um prazo? Vocês acham que é importante na vida do ser humano ter um prazo de entrega para você poder saber o que você vai fazer da tua vida? Parece que eles não acham tão importante. Porque desde o dia 10 de novembro, né, que foi o dia que acabou o contrato, antes até a gente já estava falando, porque a gente sabia que não ia dar, ninguém fala nada. Aí teve lá um fulano que falou, fevereiro já está aí, né, gente? Acabou já. Não veio ninguém trabalhar em janeiro, vieram fazer pouquinha coisa, o cara veio terminar esses negócios do ar, aqui dentro só isso. Na verdade só o negócio do ar, e colocaram mais uns vidros ali da porta da janela que já da era frente. já para ter sido colocado em dezembro. Ninguém veio trabalhar em janeiro. Né? Aí você pergunta prazo, ninguém sabe. Aí eu tive que jogar o closet mais um mês para frente. A instalação, porque é outra empresa. Dos closets, entendeu? Porque precisa estar com o rodapé, precisa estar tudo certinho. Eles não falam. Agora nós marcamos uma reunião com o novo mestre de obra, coitado também não sabe de nada, para ver se ele consegue responder essas perguntas óbvias, perguntas bestas, né? Perguntas que todo mundo deveria ter a resposta, mas não tem, gente. É isso. Infelizmente. Mas, fora esta construtora, a gente tá feliz pra caralho com a piscina. Vamos vibrar nas coisas boas, né? Não? Vamos vibrar nas coisas boas. E aí, tomara que essa semana a gente tenha mais update aí pra vocês sobre a piscina. E aí, se alguém vier trabalhar... Bom, eles vieram ao redor da casa, né? Fizeram aí jogaram areia, mas dentro da casa... Não, as coisas que já estão pagas... que seria dentro da casa e deveriam já estar praticamente prontas. Não tem nada pronto. Exato. Tudo que está pago dentro da casa e deveria estar pronta, não está pronta, gente. Drywall, pintura, piso porta, faltando. Piso, gabinete, quartzo, né? Banheiro, janela, porque falta porta, tudo. Está tudo começado, mas não tem nada terminado. Nem a pintura por fora e por dentro tá dando. Assim, eles escrevem lá que tá pronto, né? Mas tem um monte de retoque, um monte de coisa para ser feita. O cinema tá com a cor errada até hoje. Entendeu? Então, assim, tá tudo começado, nada terminado. Por isso, né, que falta uma parcelinha só pra gente pagar. E aí, quando vier aquele invoice para pagar a última parcela, eles vão ter que sentar a bundinha e fazer a conta de tudo que tá começado e não tá terminado e vão ter que descontar, porque eu não vou pagar enquanto não tiver terminado. Porque a conversa que a gente teve com ele lá no início era essa. Se não tiver terminado, a gente tira a porcentagem daquilo e vocês pagam o que vem aí adiante. Então é isso que vai acontecer. O fair é o fair. Não é justo? E a gente só começou a fazer isso, gente, porque começou a embolar demais. Porque senão, mano... Porque a gente viu, porque eu lembro que quando não estava pronta a janela, que ia vencer a outra parcela, a gente falou, vamos pagar mesmo assim, deixa quieto. Só que aí quando venceu a outra e a janela ainda não estava pronta, a gente falou, agora não, né, Tigrão? Nós é idiota, mas não é tão idiota assim, né? Aí a gente está tentando segurar assim, gente. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver. É isso. Queria agradecer aí todo mundo, 7.500 pessoas simultâneas. Muito obrigada pelo carinho. Você que chegou agora e não pegou esse perrengue desde o início, tem mais 50 e tantas lives para você. Tem preço de tudo. O preço da piscina eu falei na live passada. Isso. Que a gente começou a falar sobre piscina. Preço do portão também falei na live passada. Tem live só com preço de tudo. Então tá tudo aí para vocês verem. Faz uma maratona e tomara que essa semana a gente volte com mais update. Torçam para que aqui dentro eles venham trabalhar também, tá bom? Um beijo. Hoje tem falando de BBB depois do programa. Não, tem assistindo com os membros antes. Certo? Beijo. Amo vocês tudo.